presentamos El Templo Viviente. A continuación. Queremos dar as boas-vindas a você que nos está acompanhando em esse programa especial de Verdade Presente. Estamos preparando muitos materiais para que você possa ter uma consciência do que o Senhor está esperando agora de nós como um povo especial, através da doutrina do santuário, a verdade dos 3 anjos e a reforma pró-saúde. Hoje nós estamos tentando fazer o casamento, o matrimônio da profecia com a mensagem da reforma pró-saúde. E não é somente estender 5, 10 anos de vida pecando, mas a reforma pró-saúde é uma porta que Deus quer estender para nós a eternidade em santificação, em glorificação. Por isso nós temos que estudar a doutrina do santuário. E por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nós queremos pedir a você que nos acompanhe em uma palavra de oração. Querido Pai, muito obrigado pela luz de outro dia, pelo presente, Senhor, de poder entender essa doutrina tão solene na Tua palavra. Abençoa meu irmão, minha irmã, também que nós possamos ter uma mente humilde e com discernimento para entender, interpretar, aceitar, obedecer a Tua palavra e pregar essa mensagem. Abençoa os nossos queridos, nossos familiares, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, os ministros, Senhor. Abençoa as almas que estão adictas no pecado, no mundo, perdidas. Pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Esse é um tempo muito solene, o tempo em que nós estamos vivendo. É um tempo que já não é tempo de orar, é tempo de clamar a Deus pela unção do Espírito Santo, a chuva serôdia, o refrigério da presença do Senhor. E meu querido irmão, nós estamos muito agradecidos com Deus por esse privilégio de poder trazer esse material e de maneira humilde dizer que estamos querendo também participar na terminação, na conclusão da obra de Deus, que é preparar um povo para estar firme quando Ele regresse em poder e glória. E por isso nós estamos preparando bastante material na área de saúde, a importância dos nutrientes, dos antioxidantes, a importância das enzimas, e nós temos aí muitas, sempre estou confundindo o espanhol com o português, nós temos muitas ferramentas para que nós possamos desfrutar agora de uma boa saúde. Os antioxidantes, especialmente as vitaminas, nós temos muitas vitaminas que temos que aprender a conhecer para saber desfrutar dessas vitaminas. Por exemplo, a vitamina K2 e o ácido fólico, nós temos muitas propriedades na natureza que nós temos que fazer uso a diário para que possamos ter uma boa saúde e uma vida em abundância. E temos que também aprender sobre o estilo de vida correto que o Senhor nos manda através do exercício, tomar luz solar, ar puro e todas essas bênçãos que necessitamos para construir uma imunologia ou um sistema autoimune que esteja preparado para a grande epidemia que vem no futuro. Então nós estamos procurando trazer esse material, temos uma página de internet que está em espanhol ainda, no futuro, se Deus nos permite, com o apoio de todos aqueles que nos estão acompanhando. Queremos também traduzir todo esse material de espanhol para o português, mas aqueles que leem um pouquinho em espanhol, a página é www.instituto, igual em português, Instituto de Saúde Total, de Saúde, a única diferença é de Saúde, tudo junto, .com, www.institutodesaludetotal.com. Aí temos vídeos, temos a loja com os produtos online que você pode comprar, temos artigos sobre a importância dos nutrientes, o mito do leite, o mito do cálcio, né? O mito da proteína, muitas coisas, colocamos o caldo depurativo, os enemas, lavativas, todo esse material estamos colocando. Mas hoje nós queremos dar aqui um tema muito importante, que é o tema do santuário.
E, meu querido irmão, o santuário é a base da doutrina para o tempo do fim, a doutrina para o remanescente. E nesse tema, meu querido irmão, hoje nós queremos apresentar algo importantíssimo para a igreja, que é a reforma e o reavivamento que o Senhor está esperando agora da igreja nesta hora final. Por isso nós te convidamos então, com reverência, a abrir esse livro sagrado, a Bíblia, a Palavra de Deus. E nós encontramos aqui em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, um tema muito conhecido, mas nós vamos arrancar por aqui. Diz assim, Êxodo, capítulo 25 e o versículo 8, é uma ordem de Deus a Moisés que se aplica à nossa compreensão nesse tempo do fim. E disse claramente, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio de vocês. Vamos ler o texto bem claro. Disse, me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Deus quer habitar com o seu povo. Deus quer habitar com a igreja. Deus quer habitar com o remanescente. Era o mesmo plano do Jardim do Éden. O versículo 40, nós encontramos o mesmo texto, que Deus diz agora como deveria ser construído o santuário. Êxodo 25, 40 diz assim, vê que os faças conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Quer dizer que o santuário não poderia ser construído conforme a ideia de Moisés ou conforme as medidas que Moisés achasse conveniente. O santuário deveria ser, como diz Êxodo 25, 40, construído conforme o modelo. Nós poderíamos ler o livro de Hebreus, capítulo 8 e 9, e nós entenderíamos o que estamos lendo em Êxodo de maneira mais ampliada, mas o tema hoje não é esse. Nós queremos hoje trazer a mensagem de que nesse santuário, meu querido irmão, minha querida irmã, está agora concentrada todas as doutrinas, ou podemos dizer, todas as verdades importantes para o tempo do fim. Todas as verdades. E quando nós mencionamos a palavra verdade presente, nós já fizemos vários vídeos sobre esse tópico, verdade presente, 1 de Pedro, capítulo 1. A verdade presente não é apenas uma doutrina, ou um ministério, ou quem sabe, ou um ensinamento de alguma igreja, não. A verdade presente é uma pessoa. A verdade presente é Cristo. Ele menciona bem claro em São João, eu sou. Essa palavra eu sou é aquele que é por conta própria, quer dizer Deus. E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando nós lemos isso em português ou em espanhol, nós temos muita pouca compreensão do que Jesus está mencionando, mas aqueles que conhecem a doutrina do santuário se entende que Cristo é a porta, como diz em João capítulo 10, eu sou a porta. E quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, eu sou a porta do átrio, eu sou a porta do lugar santo e eu sou a porta do lugar santíssimo. Então nós encontramos que a palavra de Deus não é para ser entendida de maneira superficial. Existe profundidade na palavra de Deus. E de maneira que uma criança, um menino pode entender a Bíblia e ao mesmo tempo um erudito, um sábio, uma pessoa muito versada não alcança toda a compreensão. Assim que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Mas a palavra de Deus se centraliza não apenas num livro, como um amuleto, mas mais especificamente em Cristo. Por isso em João 5,39 diz assim, estudai ou examinai as Escrituras, esse livro, porque julgais ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna, porque elas testificam de mim. João 5,39. Então, meu querido irmão, nós estamos encontrando que ao mencionar a Moisés, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, na verdade Deus não está dizendo assim, eu quero um edifício ou uma carpa, uma tenda. O que Deus está dizendo é, eu vou
eu vou habitar no meio de vocês. Não é tão importante a tenda ou edifício, mas muito mais importante seria a pessoa de Cristo habitando com o seu povo. E por isso esse tema toma muita relevância em João capítulo 1, ou capítulo 1, porque São João faz uma introdução aqui, como nós podemos dizer, de arromba, quer dizer, uma introdução poderosa, uma introdução de impacto. Diz assim, São João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando estava falando que Jesus estava no princípio, ele é o agente criador, e ele agora, diz assim, versículo 14, vai fazer uma coisa de impacto diante do universo. Vamos ler João 1:14, capítulo 1, versículo 14. Diz assim, o Verbo, que nós comentamos no capítulo 1, versículo 1 a 3, o Verbo se fez carne. Esse é o mistério da piedade. O mistério da piedade. João 1,14. E, diz assim, e habitou. Essa palavra habitou entre nós é uma palavra que nós temos em português e também temos a mesma palavra em espanhol. De uma maneira tão clara, quer dizer, habitou, ele esteve conosco. Mas no grego, esta palavra tem uma profundidade muito maior e não temos o verbo correto para fazer a tradução na nossa língua em português ou em espanhol, porque a palavra é literal, traduzida seria e tabernacularizou entre nós. Quer dizer, e o verbo se fez carne e fez um tabernáculo entre nós, quer dizer, habitou conosco, é porque ele fez um templo conosco, ele levantou um santuário, quer dizer, ele mesmo é o santuário. Então nós encontramos que o santuário, meu querido irmão, tem verdades transcendentais, porque não somente me vai falar assim que tinha um altar de sacrifício, que tinha uma vasilha com água, que tinha uma mesa com pães da preposição, que tinha um candeleiro ou candelabro, ou castiçal, ou que tinha um altar de incenso, uma arca com 10 mandamentos. Tudo isso são lições que nos ensinam verdades solenes, especialmente para o povo que tem que entrar no lugar santíssimo, que é o povo do tempo do fim. Então nós encontramos que Jesus é a verdade presente, e diz São João, agora o mesmo livro, nós podemos ler no capítulo 14, São João, capítulo 14, e eu tenho que andar rápido porque eu tenho muito que apresentar nesse tema de hoje. Diz assim, vamos ler o versículo 6. São João, capítulo 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a porta do átrio. Essa porta é ampla, é muito larga, todos estão convidados a entrar. A verdade é a porta do lugar santo, já tem requisitos, não pode qualquer pessoa entrar no lugar santo e também não pode entrar de qualquer maneira, tem que ter sangue e tem que ter limpeza. Por isso está aí o altar de holocausto e uma vasilha com água para que se fossem lavados os pés. E diz agora, e a vida, agora a porta do lugar santíssimo, e também não é qualquer pessoa que entra aí, e tem requisitos para que possam ser cumpridos para entrar no lugar santíssimo, porque aí é a vida. Mas não termina o versículo, Jesus fala assim, ninguém vem ao Pai, então o Pai está na terceira parte, ou no terceiro compartimento, no lugar santíssimo, e diz assim, senão por mim. Esse texto bíblico é poderoso porque Jesus é a ponte, Jesus é a conexão entre o átrio e o lugar santíssimo. Ele, como diz o livro de Hebreus, capítulo 10, nos versículos 22 e 23, ele abriu um novo e vivo caminho, e o livro de Hebreus deixa bem claro, por intermédio da sua carne. A sua carne é o seu corpo que foi dado como sacrifício, e ele é, ao mesmo tempo o sacrifício, ele ao mesmo tempo também é o sumo sacerdote que vai apresentar os méritos da sua justiça como o incenso agradável a Deus, que é aceito por Deus, e agora ele nos convida então a entrar
nas suas pisadas, segui-lo para que possamos ter acesso à presença do Pai. E disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nenhum ser humano tem méritos para ser intermediário entre Deus e a raça humana. Nem Paulo, nem Pedro, nem Moisés, nem Abraão, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem nenhum pastor, nenhum ser humano, nenhum santo, nenhum, desde Adão até o último dia de existência desse planeta, nenhum ser humano tem méritos. Por isso São João, em Apocalipse, capítulo 5, diz assim: eu chorava muito quando contempla o Pai sentado no trono, e tem um livro com 7 selos, selado por dentro e por fora, e não tinha ninguém, nem no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra, capaz de aproximar-se, de acercar-se ao Pai e desatar os selos. E de repente, quando João chorava muito, porque não havia um Salvador, alguém tocou no ombro e disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E agora Jesus vai abrir os 7 selos do livro de Apocalipse. Meu querido irmão, a Bíblia tem verdades solenes, verdades transcendentais que nós devemos agora estudar para aprender. Por isso, meu querido irmão, chega nesse tempo um tempo de reformas, porque ao entrar no santuário, ao descobrir a doutrina do santuário, nós vamos ver que agora o livro de Atos dos Apóstolos nos convida a ver o versículo 21 e diz assim, está falando de Jesus, que o versículo 20 diz assim, Atos 3:20, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. E o versículo 21 disse, convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então nós chegamos agora, meu querido irmão, minha querida irmã, quando o lugar santíssimo vai ser aberto, Deus vai restaurar todas as coisas. E São Pedro está mencionando que Jesus regressou ao céu. Eu não tenho tempo aqui de ler todo o livro de Atos, mas ele está mencionando que Jesus, ao ser recebido no céu, vai começar um processo de reforma. Tudo que foi derrubado, tudo que foi destruído, a verdade presente, o plano de salvação, Deus vai agora restaurar. Por isso disse o tempo da restauração de quê? De todas as coisas. É importante esse versículo, diz claramente, o tempo da restauração de tudo. Essa tradução fala de tudo, mas tem outra tradução que fala de todas as coisas. E de que é que São Pedro está falando? Qual restauração? Que tem que ser reconstruído? Que é que foi derrubado? Que é que foi atacado? Então, meu querido irmão, agora nós vamos fazer um passeio pela Bíblia, o Espírito de Profecia, porque nós temos muitas coisas que comentar a respeito da restauração, especialmente a respeito da doutrina do santuário. Então, meu querido irmão, nós encontramos este livro sagrado, a Bíblia Sagrada, mencionando de que existe uma necessidade de restauração de muitas coisas. Então aqui diz assim, o capítulo 24, o grande conflito, o conflito dos séculos, quando começa o julgamento divino, diz assim, um texto muito importante para que nós coloquemos atenção, diz assim, o assunto do santuário esse é o começo do capítulo 24, quando começa o julgamento divino. O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto completo de verdades, ligadas, escuta a palavra, ligadas harmoniosamente entre si, e mostrando que a mão de Deus dirigira o grande movimento do advento e apontara novos deveres ao trazer a lume a posição e a obra do seu povo. Que texto tão importante! Existe, meu querido irmão, uma explicação para o desapontamento.
O desapontamento, não posso entrar agora em detalhes, porque os discípulos foram terrivelmente desapontados na cruz e eles chegaram à conclusão que tudo estava acabado, tudo estava perdido. Lá no livro de Lucas 23, nós encontramos os 2 discípulos que caminhavam para Emaús e quando Jesus encontrou com eles, perguntou, mas que cara de limão é essa? E eles, assombrados, perguntaram, escuta, você é o único que anda por aqui e não há escutado tudo o que passou nesse final de semana? E nós pensávamos que era ele o Messias, ele que ia redimir Israel, ele que destruiria os romanos e agora está morto e hoje já é o 3º dia. Então um grande desapontamento veio sobre os discípulos, agora Jesus acompanha eles até a casa e eles reconhecem que era o Cristo morto e regressam 12 quilômetros correndo de volta para Jerusalém para contar as boas novas de que o Messias que havia sido crucificado, ele está vivo. E da mesma maneira esse desapontamento sobreveio em 1844. A grande mensagem de que o esposo regressaria para buscar as virgens, então se transformou de doçura em amargura. Jesus não veio no dia 22 de outubro de 1844. Por isso, meu querido irmão, o que era uma igreja poderosa de 50 mil membros que estavam esperando a volta de Jesus, se transformou que apenas um grupinho de 50 pessoas, este remanescente, começou a estudar a Bíblia outra vez e descobriram a doutrina do santuário. E agora vem então a compreensão desse texto que diz assim: o assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento e revelou que um sistema de doutrinas verdadeiras. Quais são as doutrinas que eles começaram agora a entender? Agora, para que nós possamos então ver a importância desse tema, nós temos que ver o que é que nós encontramos no lugar santíssimo. Então, meu querido irmão, nós encontramos no lugar santíssimo poderosas doutrinas, verdades transcendentais, e essas doutrinas, elas estão no santuário, no lugar santíssimo, e elas estão ao mesmo tempo no capítulo 14 de Apocalipse. As 3 mensagens dos 3 anjos. Por isso, meu querido irmão, esse tema de hoje é um tema solene, para que nós possamos compreender de onde viemos, onde estamos e para onde nós vamos. E se nós não temos uma clareza profética, uma compreensão clara, a nossa fé vai estar em pastores, em organizações, em igrejas, e nós nos vamos perder, porque nós já vimos bem claro de que a única maneira que existe de regressar ao Pai é através de Jesus. É a única maneira de, se ninguém vem ao Pai, ninguém passa por essa porta, se não é por mim. Então, meu querido irmão, agora nós vamos encontrar que a doutrina do lugar santíssimo, ou as doutrinas do lugar santíssimo, ou as doutrinas do capítulo 14 de Apocalipse, a doutrina dos 3 anjos, é a mesma, ou vamos dizer, são as mesmas doutrinas do Jardim do Éden. Quer dizer que nós não temos que inventar nada, nós não temos que pôr nenhuma interpretação de particular elucidação, como diz São Pedro, nós não temos que ficar inventando nenhuma doutrina, porque toda a Bíblia tem um sistema de verdades que está em la plataforma eterna, veio da eternidade e vai para a eternidade. Então, meu querido irmão, nós encontramos no livro de Gênesis esta base profética para confirmar a doutrina do santuário e também a doutrina da mensagem dos 3 anjos, a verdade presente. Então, aqui nós encontramos, meu querido irmão, muito material para estudar, por isso que eu menciono que em 1 hora, pois é impossível tocar esse tema, estamos apenas dando uma introdução ao tema, mas nós já vimos que essas verdades, elas foram redescobertas pelos pioneiros. Elas não foram descobertas por eles como verdades novas. Não, essas verdades já existiam, já estavam assentadas na palavra de Deus, mas essas verdades estavam esquecidas. Elas estavam debaixo
do tapete, debaixo da mesa, escondidas, porque Satanás produziu uma rebelião, uma apostasia, e estas verdades foram esquecidas. Por isso que nós vamos ver agora alguns textos chaves, como Isaías, que menciona que os muros deveriam ser levantados outra vez e as calçadas deveriam ser reconstruídas. Então, meu querido irmão, quais seriam essas verdades? Essas verdades nós encontramos no lugar santíssimo, nós podemos dizer os 10 mandamentos. Mas como diz Apocalipse 14:12, aqui está a paciência ou perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus, não os mandamentos da igreja, não os mandamentos da família, não os mandamentos do presidente do país, do governo, não, é os mandamentos de Deus, os mandamentos que ele escreveu e que ele deu em meio a terremotos, trovões, a relâmpagos, onde que o povo ficou atemorizado. Esses são os mandamentos de Deus, que proíbem adorar ídolos, que proíbem guardar um dia falso, a parte do dia de sábado. Por isso, nós encontramos na lei de Deus, no centro da lei de Deus, os 10 mandamentos. Nós encontramos o 4º mandamento, que é o mandamento do sábado. E isso nos leva ao Gênesis. Tudo que nós encontramos na lei de Deus, em Apocalipse 14, está em Gênesis. E aqui eu não tenho tempo para ir passo a passo, porque você talvez pense assim, onde que em Apocalipse 14 está a doutrina do sábado? E eu poderia ir na Bíblia e ler contigo Apocalipse, que diz assim no capítulo 14, versículo 7, temei a Deus e dá-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas e tudo que neles há. Então esse é o mandamento do sábado, porque essas palavras de Apocalipse 14, 7 foram extraídas do livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, a lei de Deus, e não somente o sábado está aí, mas todos os 10 mandamentos estão na doutrina do santuário e também na doutrina de Gênesis do Jardim do Éden. E hoje nós vamos comentar aqui alguns detalhes sobre isso. Então, nós encontramos também no Éden o juízo, por exemplo, Deus traz Adão e Eva a juízo. Onde estão? É uma sessão de pergunta, é uma interrogação, é uma corte que se estabelece. Quem te disse que você está nu? Por que você fez isso? Quem te deu autorização? E Deus leva Adão e Eva num processo de interrogatório para que eles possam ser despertados do caminho de perdição, para que se arrependam e venham a trazer o cordeiro para que possam ser salvos. E esse é juízo. E é juízo para a salvação, juízo investigador. Mas no mesmo tempo que nós encontramos no Jardim do Éden um juízo investigador para a salvação, porque Adão e Eva deveriam ser alcançados para salvá-los, Deus também traz um juízo de condenação, porque com Satanás, Jesus não veio assim, aonde você está, Satanás? Por que você fez isso? Ou por que você comeu a fruta e deu para Eva? Deus não faz nenhuma pergunta, ele faz agora uma afirmação. Te ferirá a cabeça. A semente da mulher vai aplastar, esmagar a tua cabeça. Isso é juízo de condenação. Por quê? Porque Satanás já havia sido julgado na corte celestial por quando ele pecou e passou da graça e ele perdeu essa chance. Adão e Eva ainda têm chance, Satanás já não tem chance. Então é um juízo de condenação. Apocalipse 14, 7 disse, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo. Então, meu querido irmão, essa doutrina é poderosa e está no lugar santíssimo, porque é no lugar santíssimo que se manifesta o Shekinah, a luz da presença de Deus, e a presença de Deus é porque Deus se assenta no seu trono, a arca dos 10 mandamentos é símbolo do trono e Deus vai julgar. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10. E se abriram os livros e começou o
o juízo. Meu querido irmão, essa doutrina do juízo é poderosa. Estamos agora fazendo outro material. Se você quer mais informação, busca o juízo dos vivos. Estamos preparando um material porque o juízo dos mortos está acabando, que começou em 1844, mas em algum momento que nós não sabemos quando, nem Satanás também não sabe, vai começar o juízo dos vivos, e o que vai dar uma pista, uma ideia, é o decreto dominical, porque agora vem a grande prova da marca da besta e o selo do Deus vivo. E isso vai ser para os vivos, porque os mortos não receberam essa prova. Então, meu querido irmão, nós encontramos, então, no lugar santíssimo, nós encontramos a doutrina da imortalidade de Deus, a imortalidade da alma. Deus é eterno, imortal, mas o ser humano, meu querido irmão, não é eterno, imortal. E nós encontramos aí a vara de Arão, a vara de amêndoa. Essa vara que estava ressecada e que, ao ser deixada no santuário pela noite, na manhã seguinte estava reverdecida, estava florida, e ela agora está no lugar santíssimo para que seja provado diante do universo que a vida depende de Deus. Nós somos seres mortais, portanto, a doutrina espiritista da imortalidade da alma não tem fundamento bíblico, e o que Satanás disse para Adão e Eva, certamente não morrereis, era uma mentira, porque agora nós temos que morrer. E em Cristo, meu querido irmão, nós temos salvação, porque Jesus morreu por nós. Porque se Jesus não trouxesse o cordeiro para que fosse morto na porta do Éden, já Adão e Eva deveriam ser destruídos. Se Jesus não colocasse no Monte Moriá um cordeiro amarrado pelos chifres, Abraão deveria ser morto por andar mentindo que Sara não era sua esposa. E assim nós poderíamos contar história por história, como a era de Ornã, que Davi teve que fazer um sacrifício, que veio o fogo do céu e consumiu o sacrifício para que Israel fosse poupado. Portanto, o Cordeiro é a nossa salvação, é a nossa vida eterna. Por isso a Bíblia disse que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem vida eterna. Então, meu querido irmão, a doutrina da imortalidade da alma está bem clara no lugar santíssimo. E nós encontramos também, meu querido irmão, muito claro, uma vasilha com maná. Esse maná, como diz em Êxodo capítulo 16, é o pão de nobres, pão do céu, pão de anjos, e significa a reforma pró-saúde, significa a dieta divina, significa o plano original. Gênesis 1:29, nós vamos encontrar claramente que diz que Deus criou as frutas, as sementes, as nozes, os cereais inteiros, integrais, para que seja nosso alimento. E ao momento presente, quando nós comemos carne, fritura, refinado, açúcar refinado, comemos tanta comida de Babilônia, do Egito, nós agora somos convidados por Deus a regressar, a guardar o sábado, a também a aceitar que Cristo é o nosso Salvador e que agora chegou a hora do juízo, e também que nós devemos regressar à alimentação verdadeira, ou alimentação original que nós encontramos no Jardim do Éden. Portanto, todas as doutrinas transcendentais, as doutrinas solenes para esta hora, encontramos desde o Gênesis, no santuário, e também nós encontramos no livro de Apocalipse. E disse aqui o texto que eu li faz um momento, diz assim, que através do santuário eles compreenderam que a mão de Deus dirigira o grande movimento do advento e apontara novos deveres. Essa palavra novos deveres significa, meu querido irmão, descobrir a verdade presente. Por quê? Porque Jesus não é uma doutrina estática assim que está parado dentro de um santuário e não se move. Não, Jesus, meu querido irmão, ele vai se mover. Ele está no santuário
é crucificado. Ele vai para o lugar santo, vai interceder, sentar-se com o Pai no trono, e agora ele vai, em 1844, entrar no lugar santíssimo, onde ele vai terminar o processo de intercessão, enquanto que na terra o Espírito Santo vai purificar um povo para receber os méritos da cruz e preparar-se para ser glorificado e passar vivos pelo período de prova, as 7 pragas. Então nós encontramos um plano maravilhoso no santuário. Por isso, meu querido irmão, nós não podemos apenas estudar o santuário, dizer assim, átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Nós temos que ter uma compreensão correta desse ministério, porque nós, ao entender o santuário, vamos entender a importância verdadeira da reforma pró-saúde. Não é somente aumentar 5 anos, 10 anos de vida, porque nós podemos estar aumentando a vida de pecadores que vão continuar mais tempo pecando. O propósito do santuário é que Deus possa habitar em nós e preparar-nos para o reino dos céus. É a vida eterna. Então, meu querido irmão, no mesmo livro, já que eu estou lendo O Conflito dos Séculos, eu vou na página 455, diz assim, bem no pé de página, disse, os que receberam luz concernente ao santuário e a imutabilidade da lei de Deus, encheram-se de alegria e admiração ao verem a beleza e a harmonia do conjunto de verdades que se lhes desvendaram ao entendimento. Que texto solene, diz assim que eles se encheram de alegria, porque a verdade enche o coração de fé, de ânimo, de esperança, porque estamos entrando no período mais negro da história desse planeta caído, e nós agora, talvez que nos assuste saber que vamos passar por uma perseguição, por fome, em meio do calor, em meio de perigo de vida, mas aqui diz assim, que esse povo do tempo do fim, Deus quer enchê-los de quê? De alegria, de felicidade, e diz assim, alegria e admiração ao verem a beleza e a harmonia do conjunto de verdades que Deus apresenta no lugar santíssimo. Desejaram que a luz que lhes parecia tão preciosa fosse comunicada a todos os cristãos e criam que seriam alegremente aceita. Mas infelizmente o mundo não está preparado para aceitar essa luz, por isso Deus agora então, na sua misericórdia, antes de que termine o juízo e ponha todos à perdição, Deus então vai sacudir a terra. E por isso, meu querido irmão, o propósito das pragas. Porém, nós temos 2 tempos de pragas. Deixa eu fazer um pequeno recesso aqui do livro O Conflito dos Séculos, porque eu tenho esse texto em espanhol. Nesse livro aqui, Eventos do Tempo do Fim. Esse é um livro que é muito pouco conhecido em português, mas em espanhol eu consegui encontrá-lo, imprimir, e você pode buscar também internet, Eventos del Tiempo Final, assim é o nome em espanhol, Eventos del Tiempo Final. Na página 219 diz a serva do Senhor, esse livro, Eventos del Tiempo Final, em espanhol, é uma compilação de manuscritos do Espírito de Profecia. E é o manuscrito 89, do dia 22 de outubro de 1906. 22 de outubro de 1906. Mas o texto é muito importante e está em harmonia com o que eu estava lendo lá. Diz assim, o Senhor permite que venham calamidades para que os homens compreendam a sua maldade, se voltem ao Senhor e humildemente confessem os seus pecados. Então, por que Deus vai permitir, primeiro, as 7 trompetas e as 7 pragas? E outro vídeo nós comentamos da sequência, porque Deus deu uma sequência em ordem. E ainda que nós cremos na aplicação histórica das 7 trompetas, porque, claro, os mileritas que fizeram a interpretação das 7 trompetas, ou melhor, das 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trompetas, eles não tinham compreensão
e você por seguro sabe disso, de que o mundo iria passar do ano de 1844. Quer dizer, toda a interpretação histórica e que está certa, porque foi confirmada por Deus, nós em outro material já apresentamos isso, Deus confirmou a aplicação histórica, não estava errada, estava correta, mas era a aplicação para que eles chegassem ao tempo do desapontamento, mas o mundo não terminou, o mundo segue, e agora eles não poderiam fazer, por exemplo, naquele tempo, uma aplicação escatológica, vamos dizer, para o ano 2015, 2016, 2017, eles não tinham essa compreensão que o mundo passaria de 1844. Então isso não quer dizer que agora a profecia não tem uma aplicação dupla, não doble em espanhol. Isso não quer dizer que a profecia não tenha uma aplicação dupla. Por exemplo, Joel 2, nós encontramos 3 aplicações. Jonas, nós encontramos também várias aplicações do livro de Jonas. Então, Mateus 24, nós encontramos uma dupla aplicação para o tempo de Jerusalém, para o tempo do fim. Então, as trompetas também nós estamos aplicando com dupla aplicação. A aplicação histórica e a aplicação profética. E quando nós encontramos a 5ª trompeta, nós encontramos claramente do porquê que nós estamos fazendo esta aplicação, porque aí está o selo de Deus. E o selo de Deus não foi aplicado antes de 1844. O poço do abismo deveria ser aberto, portanto, essa prova deveria vir depois de 1844, quando então nós encontramos que o primeiro ai, são 3 ais, mas em outro material já comentamos sobre isso. Então nós encontramos 7 trompetas, são juízos severos, mas com misericórdia. Existe tempo de graça, existe salvação. E a hora que Jesus menciona, está consumado, vem as 7 pragas, e é um período de 1 ano, onde a terra será desolada e colocada em uma situação caótica, mas esse tempo de pragas já não existe salvação, é um tempo que já os ímpios estão perdidos e os santos vão estar selados. Por isso, meu querido irmão, agora regressamos a este texto, diz assim, ainda existe tempo de graça, o Senhor permite que venham calamidades, são as 7 trompetas, para que os homens, compreendam a sua maldade, regressem ao Senhor e humildemente confessem os seus pecados. A menudo o Senhor ha permitido circunstâncias difíceis para que os homens que se achavam em trevas se despertaram e volvessem a Ele. Estes têm chegado a ser instrumentos nas mãos do Senhor para proclamar a verdade. Então, meu querido irmão, aqui está a razão pela qual Deus permite as calamidades, os desastres naturais, o aquecimento global. Nós encontramos agora a enfermidade dos animais, que vai produzir muitas enfermidades, e por isso a razão de regressar à dieta original do Éden. Nós encontramos agora, meu querido irmão, que os tornados e terremotos e todos esses desastres naturais vão romper a sequência ou a rotina da terra, economia, comida, tudo será alterado. Por isso, então, agora eu regresso aqui no grande conflito, o conflito dos séculos, e nós vamos encontrar a importância de estudar esse tema do santuário. Diz assim na página 492. O santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Diz respeito a toda alma que vive sobre a terra, patenteia-nos o plano da redenção, transportando-nos mesmo até o fim do tempo e revelando o desfecho triunfante da controvérsia entre a justiça e o pecado. É da máxima importância que todos investiguem. É da máxima importância que todos investiguem acuradamente esses assuntos e possam dar resposta a qualquer que lhes peça a razão da esperança que neles há. Então, meu querido irmão, a serva do Senhor menciona que não somente o pastor, o ancião, nós todos
o povo de Deus, devemos conhecer esta doutrina, porque ela segue mencionando, diz, a intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial no plano da redenção como foi a morte sobre a cruz. Quer dizer que a parte de Cristo, da verdade presente no átrio, a cruz, é importantíssima, claro que sim. Para os pentecostais é tudo, mas para o povo remanescente é o princípio, porque a obra de Cristo no lugar santo e no lugar santíssimo é ao mesmo tempo tão importante como é a sua morte na cruz. E aqui diz mais, pela sua morte iniciou essa obra, iniciou esse processo, né? Para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Pela fé, devemos penetrar até o interior do véu, onde nosso precursor entrou por nós. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós agora temos, então, uma grande obra, estudar a obra do santuário, estudar essa doutrina tão solene, porque nesse momento, meu querido irmão, Deus quer restaurar estas verdades que foram esquecidas, estas verdades que foram deixadas no esquecimento. Então, hoje nós estamos trazendo esses vídeos, porque, meu querido irmão, nesse momento, o Senhor, Ele quer restaurar esta luz. Diz assim, meu querido irmão, o livro de Isaías, o capítulo 58 de Isaías, diz assim, versículos 12 ao 14, levantarás os fundamentos de geração em geração. E que significa os fundamentos? É a base, é o alicerce. E chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador das veredas para morar. E agora disse, se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não segundo os teus caminhos, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, diz a serva do Senhor que Isaías, capítulo 58, é verdade presente. E por que Isaías 58 é verdade presente? Porque nós encontramos em Isaías a base da reforma que é profetizada em Atos capítulo 3, versículo 21. E qual é esta reforma? Nós encontramos em Isaías 58, e com isso nós já vamos aterrissando para terminar, diz assim, que nós encontramos aqui a doutrina do santuário. Anunciai o meu povo a sua transgressão, levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Nós encontramos aqui a doutrina do santuário. A trombeta era anunciada nas festas solenes, em ocasião de guerra. Por isso, meu querido irmão, agora o povo de Deus deve pôr a boca na trombeta e anunciar a mensagem. E agora nós encontramos a lei de Deus, nós encontramos o sábado e ao mesmo tempo no capítulo 58 nós encontramos também a doutrina da volta de Jesus e também a doutrina da reforma pró-saúde. Então, meu querido irmão, esse capítulo contém a verdade presente, porque fala da religião verdadeira. E hoje, meu querido irmão, a religião verdadeira é obedecer à lei de Deus, que significa não guardar mandamentos frios de uma pedra sem vida, mas significa ter o caráter de Cristo refletido em nós e, ao mesmo tempo, esse caráter de Cristo é dedicado a salvar almas, ajudar as pessoas, servir aqueles que têm necessidade. Esta é a verdadeira religião, cuidar do órfão, atender as viúvas, atender a pobreza, atender a miséria, as necessidades das pessoas. E a maior necessidade, meu querido irmão, desse planeta
é receber o pão espiritual completo da palavra de Deus. Por isso mencionamos que todas as doutrinas do santuário são as doutrinas do Jardim do Éden. Encontramos em Isaías 58 e Apocalipse capítulo 14. Meu querido irmão, terminamos com este versículo de Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, ou a fé em Jesus. Meu querido irmão, esse é o resumo da mensagem dos três anjos. Os três anjos são agora esta mensagem de verdade presente que devemos estudar na doutrina do santuário, porque aí vai desvendar um conjunto harmonioso de doutrinas e por isso sempre estamos pregando nesses materiais que estamos colocando. Não existe coisas novas, existem coisas novas que estão sendo redescobertas, mas não existe nada novo que vamos inventar, porque toda a doutrina foi colocada, essa plataforma da verdade foi colocada no Jardim do Éden. Por isso, meu querido irmão, te convidamos com reverência, venha a Cristo. E significa, meu querido irmão, seguir o Cordeiro, significa colocar a roupa adequada para a festa, como diz o livro de Mateus 22, e essa roupa é a justiça de Cristo. A doutrina do santuário diz claramente, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aceita Jesus como teu Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por essa luz poderosa que há iluminado o remanescente nesse tempo do fim, quando nos estamos acercando aos momentos mais solenes da história desse planeta caído. Abençoa meu irmão, minha irmã, também a sua família, Senhor, a igreja. Abençoa o teu povo, abençoa os teus ministros, aqueles 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, que não seguem a música do mundo, a comida do mundo, a roupa do mundo, as modas do mundo, mas que seguem ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lava-nos no sangue precioso de Jesus, Senhor, purifica-nos de toda a contaminação, incluindo nossos pensamentos e motivos, Pai querido. Te pedimos todo agradecido, no nome sagrado de Jesus. Amém. Metroevangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metroevangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metroevangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.